guys, Coach Esteban 101 speaking over here. Hoje eu quero falar com você, sim, com você, aquela pessoa que já gaguejou no momento de falar uma frase em inglês, ou aquela pessoa que travou no momento de falar uma frase em inglês, ou aquela pessoa que mesmo ficou em branco no momento que queria falar uma frase em inglês e não conseguiu. Presta muita atenção ao conteúdo, à informação que você assistirá hoje, que esse aqui, the STS Principle, é um princípio que com certeza te ajudará a tirar essas travas e conseguir se comunicar de uma maneira mais eloquente e eficaz na língua. Parte da trava das pessoas que querem falar inglês, e talvez seja seu caso, talvez não seja seu caso, é o fato delas quererem falar português em inglês. Como é que é isso? O português em inglês significa que você quer passar tudo que está na sua cabeça e quer falar uma frase em inglês exatamente igual ao que está na sua mente. E aí é que chega a trava, porque pensa comigo, eu vou te fazer uma imagem mental, é como se fosse um funil. E esse funil, o funil tem o tamanho do funil, a sua capacidade de se expressar numa língua. Então a parte mais ampla do funil é o seu português. Você consegue ter muitos mais conceitos, muitas mais palavras dentro dessa parte do funil. E à medida que ele vai descendo, o funil vai ficando mais estreito e mais estreito, até o ponto que simplesmente tem um buraquinho lá embaixo, muito menor, que é a sua capacidade de expressar tudo isso em inglês. Então, quando você quer pegar todo o português que saia na mesma hora, o seu funil até pode travar, simplesmente você pode tampar o seu funil e não vai não. E essa ferramenta aqui, ou esse princípio de STS Principle, é um dos princípios que ajuda a fazer que o buraquinho que está lá embaixo do funil, ele vai ficando maior e maior à medida que você treina esse princípio. Então, antes de iniciarmos, antes de vocês saberem o que significa STS, eu vou propor um exercício e eu vou te passar umas instruções para você fazer e permita-se passar pelo exercício. Pause o vídeo assim que passar as instruções e continue depois de ter feito os exercícios. Beleza? Permita-se passar pela ferramenta, veja como ela funciona de uma maneira maravilhosa. Eu te falo porque nesse preciso instante eu estou aplicando ela aqui. E eu aplico ela em vários momentos dos conteúdos que eu gravo, que eu tenho feito, no momento que eu estou também numa sessão e assim por diante. Então ela é útil até hoje, depois de 20 e tantos anos falando a língua. Então, a instrução que eu vou te passar é você para o vídeo e você vai abrir um aplicativo lá no seu celular que diz Recorder. E o Recorder é o gravador de voz. E você vai gravar uma mensagem de voz em inglês. E nessa mensagem você pode falar duas opções. Uma é se apresentar, quem que é você, a sua idade, sua profissão, seus hobbies, assim por diante. E uma outra opção é você falar sobre o que você fez nas férias passadas. Então você ou fala a sua apresentação pessoal ou o que você fez nas férias passadas. Não precisa enviar isso para ninguém, tranquilo. E daí simplesmente fica com o arquivo, grava, não ouça não nada. Depois de nós termos já no andamento, você saberá o que vai acontecer com isso, beleza? Então vamos lá. Pode pausar o vídeo ou podcast e vai em frente. Tendo passado pelo exercício, saiba que o princípio ele está feito para você conseguir se comunicar de uma maneira mais eficaz e eloquente. Então, o que significa STS? The first S, a primeira S, significa stop. Stop! Sim, stop, pare! Por que é stop? Stop é para que primeiro você tome consciência e antes de você querer falar qualquer coisa que vem na sua mente, você pare. Pare, faz uma pausa mental. É comum que aconteça que no momento que você está se comunicando com uma outra pessoa, você já, assim que a outra pessoa está falando, você já está criando a sua resposta dentro de você e até às vezes a resposta não tem nada a ver com o que a pessoa está falando e você quer falar simplesmente. Então pare. Pare, preste atenção. Simplesmente pare. Stop. Pay attention.
presta atenção. Depois de ter prestado atenção, quando seja seu momento de falar e você tenha parado, faça pausas. Pense exatamente quais palavras você quer usar. Pense a estrutura que você deve usar no momento. Se você está falando uma estrutura do passado, se você está falando no presente, se você está falando no futuro. Simplesmente se conscientize das palavras e os termos que você quer usar. E não fala a primeira coisa que vem na sua mente. Nessa troca de experiência, porque a outra pessoa está te falando e você está respondendo alguma coisa. Você, ao parar e pensar ou prestar atenção com foco ao que a pessoa está te falando, dá um tempo de você conseguir pensar com maior eficácia o que você quer dizer, o que você quer responder para ela. Então, vai aumentar tuas chances de uma comunicação mais fluida e uma comunicação mais assertiva. Então, primeiro, parte do nosso princípio STS é stop. Stop! Segunda parte do nosso princípio STS é think. Stop, think. Pare e think. Pense. Stop, think. Se você às vezes está falando na sua língua nativa e trava a mente, que imagina que uma língua que você fala desde que nasceu para você é uma coisa natural demais falá-la, você deve parar para falar nessa língua. Então como é que você não vai parar para pensar o que você quer falar no inglês? Então vamos voltar ao exemplo do funil, e é ali que vocês perceberão a importância de você ter presente o STS Principle. O funil, ele tem todas as palavras que você quer dizer lá no português, na sua parte mais ampla, na boca do funil, vamos falar. E dentro disso, quando você está pensando, você está conseguindo escolher, ou seja, no processo do think, você vai escolher as palavras que são mais chave, ou as palavras que têm maior relevância a mensagem que você quer passar para outra pessoa, para seu interlocutor. Ou seja, nem todas as palavras que estão ali são importantes para a mensagem ser passada de uma maneira concreta e eficaz. Então, se você tem um monte de palavras que usa para conectar, ou se tem um monte de palavras que são para simplesmente descrever alguma coisa, adjetivos que podem enfeitar a sua frase, vai tirando, porque você nesse processo de pensar, você está tirando os conceitos que não são relevantes, que não são essenciais na sua mensagem. Então, o processo de think permite você passar uma ideia completa e, além disso, começar a passar de uma ideia para outra e voltar. Como é que é isso? É quando você está falando no presente, e daí de repente fala alguma coisa no passado dentro disso, e de repente fala uma coisa no futuro. Ou seja, é você se movimentar dentro dos tempos que acontecem na língua inglesa. Claro, você faz isso em português de uma maneira natural demais, porque para você nem percebe que está falando no futuro e de repente está falando no passado. E de repente está falando no perfeito, no pretérito. Então, tem um monte de opções porque você não está consciente do que está falando, mas no inglês, no seu processo inicial, esta parte de think, pense, permite você se posicionar aonde que você quer estar falando, e depois de você ter se posicionado, você conseguirá com certeza absoluta passar a mensagem e depois passar uma outra ideia que você queria passar. Ao invés de todas as suas ideias ficar lá na boca do funil, elas vão sair na ordem que você precisa que elas saiam, sem estar colocando detalhes que não sejam relevantes ou essenciais na mensagem. Isso nos leva à terceira parte do princípio, que é o segundo S. Então, nós temos stop, think, e o logo é speak. Então, stop, think, speak. Que o speak já é, como a mesma palavra indica, é fale. Então, stop, think, speak.
E o speak já acontece naturalmente depois de ter feito o processo de parar e pensar, porque ele é a consequência. Ao momento de você falar aqui, sua comunicação será pausada, você vai escolher estruturas mais simples que passem a mensagem e à medida que você pratique esse processo, suas estruturas vão sendo mais complexas e mais complexas até o ponto de você sentir que a parte de baixo do seu funil, aquela parte baixa do funil que é mais estreita, ela vai ficando maior e maior para que mais quantidade de informação possa passar pelo seu filtro, seu funil, e você consiga se comunicar sem travar, você consiga se comunicar sem gaguejar e que você consiga simplesmente se comunicar e não ficar em branco. Então, o princípio, como tal, eu tenho alguns minutos explicado, mas isso não é um processo que leva minutos na sua mente. É um processo que leva microsegundos, décimas de segundos. É um processo rápido, que você raciocina de uma maneira muito rápida. E quando você faz pausas, a diferença é quando, por exemplo, se eu estou falando assim, que eu estou falando e estou dizendo uma coisa, eu vou começar a travar de alguma maneira. E outra, simplesmente, se eu faço a pausa lá dentro, eu estou estruturando a frase que eu quero falar para vocês, no tempo que eu quero falar e assim por diante. Então, é um processo que, à medida que o tempo passa, ele fica mais natural, vai naturalizando a sua língua ao ponto que você nem perceba que está usando. E antes de voltarmos para a nossa segunda parte do exercício que começamos fazendo, eu vou te dar um exemplo, e são as crianças. As crianças, elas quando estão começando a se comunicar, e eu estou vivendo isso hoje em dia com uma das minhas filhas, ela está começando a se comunicar. Inicialmente, o funil dela é uma palavra. Ela consegue, ou conseguia até uns 2 meses atrás, conseguia falar só uma palavra. Então, se ela queria jelly, ela falava sheshi. Ou se ela queria carne, ela falava chan, que é a palavra dela para carne. Então, quando ela falava isso, ela não conseguia dizer sim ou não, ou ela não conseguia dizer jelly de abacaxi, jelly que é a gelatina, né? Jelly de abacaxi, ela não conseguia falar isso. E hoje em dia, 2 meses depois, que é o processo que nós temos visto na prática, como vai acontecendo, o funil dela foi ficando maior e hoje em dia ela fala jelly de abacaxi ou jelly de pinha, que são as palavras específicas dela. Ou ela fala chan não, ou seja, ela já está conseguindo juntar as informações. Significa que o funil dela está ficando maior. É porque ela para. Você, na criança que esteja aprendendo a falar, se você tem, por acaso, uma criança que esteja perto, que esteja começando a falar, presta muita atenção. E o movimento dos olhos dela, dá para perceber que ela está pensando muito, que ela está focando no que ela quer dizer. Eu percebo isso, ela às vezes fala de repente, joga a palavra mamãe, mas ela queria falar papai, e daí ela mesma pensa e fala, não, papai, entende? Então, ela está aplicando o princípio de STS, é um princípio que você mesmo aplica na sua língua hoje, no português, e que você, conscientizando-se da existência dele, pode começar a usá-lo em inglês para melhorar a sua comunicação. Então, voltando à nossa segunda parte do exercício, você pegará de novo esse aplicativo do Recorder, a Voice Recorder, que é o gravador de voz, e você gravará novamente alguma das duas informações que você pediu. Se você gravou sobre a sua apresentação pessoal, faça uma gravação sobre a sua apresentação pessoal de novo, ou se você escolheu falar sobre as suas férias, suas últimas férias, escolhe falar sobre as suas últimas férias. Só que agora você vai fazer um esforço muito grande de usar o princípio Stop, Think, Speak. Olha para mim aqui. Stop, Think, Speak. Stop, Think, Speak. Pare, pense e fale. Se você não sabe o que falar, não fica no simplesmente faz uma pausa com a calma do mundo e depois do tempo que seja necessário para você achar as palavras, fale. E faça isso de uma maneira devagar. Pausa agora o vídeo ou podcast e faça o exercício. Tendo feito o exercício,
Depois de você finalizar esse conteúdo maravilhoso, você pega e ouça as duas gravações e veja as maravilhas do princípio Stop, Think, Speak na prática. E vou te falar sobre alguns benefícios que o princípio traz. Então, recapitulando, temos a parte do Stop, onde você pode pausar e falar. Pausar, tenha pausas, respire. Você não tem que estar falando sem respirar. Respire. Ouça com foco. Isso vai te permitir começar a pensar sobre o que você quer dizer, complementar. E o que você falar é pensar, é focar numa ideia. Inicialmente, depende do seu nível da língua, você pode apartar os detalhes. E você está pensando para que uma palavra, palavra por palavra, saia do seu funil, ou seja, você está simplificando. Certo? E depois chega a parte de falar. Então fala devagar. Com calma. E, melhor ainda, fala eloquentemente. Todos queremos falar eloquentemente. Ninguém quer falar coisa que não faça sentido, não. Acontece que você, às vezes, falará isso? Sim, acontece. Mas você não quer fazer isso. Então, pensa o princípio e enquanto vocês veem essas três características de cada um deles, eu vou te falar sobre os benefícios que esse princípio traz, porque além dos benefícios de aumentar a parte baixa do seu funil, de você conseguir passar mais informação de maneira mais eficaz e mais eloquente, ele tem os benefícios para teu idioma e são benefícios específicos. E o primeiro benefício é que as suas ideias na sua mente ficarão mais claras ainda, você melhorará a sua comunicação com as outras pessoas e a sua comunicação será, a partir desse momento, mais assertiva, o que vai fazer que você ganhe tempo. Tendo uma comunicação mais assertiva e ideias mais claras, você adquire uma confiança na língua, porque você sabe que está conseguindo se comunicar de uma maneira mais clara. Então, isso gera confiança na língua e no que você está falando. E essa consciência chega justamente porque a sua consciência ela está ficando mais esperta. Você está ficando mais consciente dos progressos e resultados que você vai tendo. Então, ao você praticar o princípio de STS, Principle de Stop, Think, Speak, você começa a enxergar seus resultados mais facilmente. Você começa a enxergar o progresso seu próprio na língua, porque aquela ideia que talvez você poderia dizer que você não conseguia dizer, você está filtrando no seu funil para ela sair eloquentemente e eficazmente. O outro benefício da prática do STS é o melhorar seu listening, porque você está ouvindo com foco a outra pessoa. Então, a pessoa com certeza está te falando em inglês e você melhorará seu listening, porque você estará prestando atenção às palavras que ela está te falando. E um último benefício de muitos mais que deve existir, com certeza, é o fato de você errar menos ao momento de falar ou de você antecipar o erro, ou seja, de você errar internamente e você se poupa do constrangimento do erro público se para você é uma coisa tão ruim assim. Então você vai passar a ter maior consciência e vai antecipar o erro e vai conseguir corrigi-lo aqui e não quando tenha feito a cagada no momento de ter falado. Vamos recapitular então o princípio do STS, Stop, Think, Speak. Ele vai trazer o resultado para você de conseguir parar de gaguejar ao momento de falar uma frase, parar de travar no meio da frase e até mesmo conseguir falar a frase, não ficar em branco. Então,
use e abuse desse recurso, desse princípio que não tem custo nenhum para você e para outra pessoa também não, porque ela não sabe que você está fazendo isso dentro da sua mente. Eu aplico diariamente nas minhas sessões, seja no inglês, seja no português e até seja no espanhol. Porque essa consciência de você parar para pensar o que você quer falar, ele melhora a sua comunicação no geral. E o benefício que trará para a sua língua e para o aprendizado do inglês será maravilhoso. Se você, por acaso, quiser compartilhar seu conteúdo, as gravações que você fez no exercício, pode fazê-lo livremente, que eu passarei os comentários sobre isso via e-mail. Lá no site pode conferir evolvelearn.com.br ou se não, Coach Esteban 101 nas redes sociais. Alright guys, é isso por hoje. O princípio STS está lá aguardando por vocês e eu vejo vocês no futuro vídeo ou podcast. Bye, bye, bye!